Já imaginou? Você vai lá, aposta 6 números na Mega Sena, acerta os 6, ganha milhões, ganha uma bolada e depois de pouco tempo, você vai lá e perde tudo? Foi o que aconteceu com essa galera aqui, com essas 3 pessoas. Primeiro ganhador da Mega Sena é o seu Alvino. Ele ganhou o prêmio em 1971 e até então ele nunca tinha entrado em uma loteria. Ele trabalhava na fazenda, era da roça. E ele só ia pra cidade quando ele tinha alguma coisa pra resolver lá. Então ele foi na cidade, beleza, poucas vezes que ele vai ao mês. E chegando lá, um conhecido dele falou, não, que existe esse negócio aqui, que é a Mega Sena. Você preenche 6 números na cartela e se você acertar os números, você ganha uma bolada. Então ele foi lá, depois de muita insistência do amigo, e jogou. E apenas com um jogo, uma tentativa, ele ganhou o prêmio. Esse cara aí era pra ganhar mesmo, imagina. Uma vez o cara vai lá e joga e ganha. E muita gente que não tem o conhecimento, não sabe como funciona a matemática, pensa, ah, não é tão difícil assim. Tem 60 números na cartela, eu marco 6, se eu acertar os 6 eu ganho muito dinheiro. Porém as chances de apenas com uma cartelinha, 6 números, você acertar tudo e ganhar essa bolada toda e o prêmio total é de 1 em 50 milhões. As chances de você nascer em uma família bilionária, não é nem milionária, são muito maiores do que ganhar na Mega Sena. E comenta aí, você nasceu numa família bilionária? Na época, a moeda do Brasil não era o real. E na entrevista ele comenta que ele nem lembra se era cruzeiro, se era merréis. Porém nós fomos pesquisar e a moeda do Brasil em 71 era o cruzeiro. E ele ganhou 1.330.000 cruzeiros. Não adianta nós pegarmos quanto valia o cruzeiro comparado com o real e botar aqui em valor presente, tem a inflação também. Então para fazer esse cálculo, o que nós fizemos? Pegamos quanto que era o salário mínimo na época e trouxemos para o salário mínimo atual. Na época, o salário mínimo do Brasil era de 180 cruzeiros. Então esse prêmio representava 7.389 salários mínimos. Comparando com o salário mínimo de hoje, daria 9.753.000 reais. E sem dúvida essa grana aí consegue transformar completamente a vida de qualquer pessoa. Porém, muito cuidado também, que se mal administrado esse dinheiro acaba rápido. Seu Alvino trabalhava em uma fazenda e depois que ganhou na Mega, comprou essa fazenda do patrão. Então de funcionário, ele passou a ser dono. Eu não achei que foi um mau negócio. Você tem que investir naquilo que você conhece. Então o cara vai lá, trabalhou a vida toda em fazenda. Um pouco de fazenda ele deve entender. Porém, o problema veio o seguinte, ele foi lá, o que deve ter acontecido, né, Renan? Ele tava de boa ali, aí chega o patrão e fala o seguinte, vai trabalhar, Alvino. Aí ele deu que nem super Aldair. Chegou e falou, como é, amigo? Você tá achando que eu tô duro? Se eu quiser, eu posso comprar essa fazenda agora de você. Me fala quanto é que você quer. Aí, obviamente, né, o patrão chegou e falou, ah, você quer comprar a fazenda? Deu um valor muito mais alto do que ela realmente valia. E ou por ignorância, por não saber o preço de verdade da fazenda, ou por achar que esse dinheiro nunca acabaria, ele foi lá e comprou por um preço muito maior. E o dinheiro do seu Alvino acabou depois de cerca de 6 anos. A última coisa que ele lembra foi que vendeu um pedaço de terra e não tinha mais nada. Resto 6 anos. 6 anos. Até acabar tudo. Até acabar. Aí que é triste. O cara gasta todo o dinheiro que ele tem pra poder querer provar alguma coisa pros outros. O cara já não... O cara ganhou uma bolada, sim, ganhou uma bolada, mas... vai querer comprar a fazenda do patrão dele pra quê, velho? Não tem lógica. Acho que foi por impulso daí. Foi por impulso. E aí comprou e agora é o dono da fazenda aí, mas... Isso foi sem pensar. De jogo foi na emoção. Vamos arredondar, 10 milhões de reais nos dias de hoje. Esse dinheiro durou 6 anos, ou seja, 72 meses. Então a média de gasto mensal que ele teve pra acabar com esse dinheiro foi 138 mil reais. Ele não quis revelar como que acabou toda essa fortuna, mas colocou a culpa nos maus negócios, e realmente precisaram ter diversos maus negócios para acabar todo esse dinheiro, e colocou a culpa também, adivinha só, nos aproveitadores de plantão. Desaproveitado, senhor, seu Alvino? Que é isso? Quando tem dinheiro, então todo mundo quer aproveitar. Não, todo mundo, Aqueles que é malandro, todo mundo quer. Ele contou que pessoas iam lá, compravam coisas no nome dele, nem pediam nada pra ele, ele nem ficava sabendo. E a única coisa que chegava na porta dele ali era a conta pra ele pagar. E ele ia lá e pagava. Mas a mulher dele acabou explanando na reportagem que a maior parte do prêmio foi gasto com bebida, com mulher, com noitada. Porém hoje, ela perdoou ele
E eles completam 50 anos de casados. E ela vai lá e fala que o amor supera tudo. Comenta aí se fosse você, seja com a sua mulher, seja com o seu Eu marido. perdoava. Vocês primeiro são duros, não tem dinheiro nenhum. Vai lá, ganha na Mega Sena, aí seu marido ou mulher gasta tudo, noitada, com coisa pros outros, com mulher, com homem, e depois volta. Você perdoaria? Então quando o dinheiro acabou, ele começou a catar latinha, depois trabalhou em uma usina de reciclagem, e depois de um tempo ali ele conseguiu se aposentar por problemas de saúde. Hoje em dia, seu Alvino tem 69 anos, não enxerga quase nada e também anda com dificuldade porque ele precisou amputar uma parte do pé por conta de diabetes. Hoje em dia eles possuem uma casa bem simples, mas não por conta do prêmio. Alguns amigos ali do casal Bonita deram casa. a casa pra eles porque eles viviam de aluguel. Às vezes o cara ajudou tantas pessoas ali, né, compravam as coisas e colocavam direto no nome dele pra ele pagar, que alguém resolveu retribuir. O que eu acho raro ainda, porque muita gente vai lá, ajuda a pessoa, e quando para de ajudar, o outro ainda acha ruim, ainda mete o pau. E quando foram mostrar a casa na reportagem, ele falou, não reparem nada aqui, porque é barraco de pobre. E a repórter perguntou como que tá a vida deles hoje em dia. E a mulher vai lá e responde, não, a vida tá boa, tamo comendo, tamo bebendo todo dia. E a repórter ainda pergunta pro seu Alvino se a loteria mudou a sua vida. E ele fala que se não tivesse ganhado, seria melhor, porque o dinheiro nunca trouxe felicidade pra ele. E o que eu tiro de aprendizado disso? Pensa comigo, o cara não tinha nada, ganhou milhões aí, ganhou muito dinheiro pra uma geração inteira, e depois de 6 anos, ele tava pior do que quando começou. Ele virou catador de latinha. Se ele tivesse investido esse dinheiro, nunca mais ele teria problemas financeiros pelo resto da vida. Mas é aquilo, naquela época era muito mais difícil o acesso à informação, hoje em dia tá muito mais fácil. Por exemplo, você vai investir em criptomoedas, tanto que nós temos uma parte da nossa carteira de investimentos alocada em cripto. O melhor lugar para comprar é na Binance, nós somos parceiros oficiais. A coisa que eu gosto do canal desses dois gêmeos Invest é que eles dão muita dica pro cara sobre investimentos e coisas assim, criptomoeda. Aí, pior que eles começaram de baixo também. E aí eu sou fissurado no canal deles, por isso que eu trouxe esse vídeo do canal deles especificamente. Mas todo vídeo que tem de gente perdendo dinheiro, de gente ganhando dinheiro com um joguinho de aposta e pá, ele sempre faz vídeos e mostra como é que funcionaria investindo em coisas certas, tá ligado? E aí eu acho que isso é o mais tri do canal deles. E não somos somente nós, não. O CR7 também é patrocinado pela Binance. E quem é CR7 eu não preciso nem falar. O maior jogador de futebol aí mais seguido no Instagram do mundo todo. E pelo site ou aplicativo é muito fácil. Você vai lá, cria sua conta na Binance. O link vai estar aqui, tanto na descrição quanto no comentário fixado. E o depósito mínimo para você começar a comprar as suas criptomoedas é com R$10. Então dá sim para começar com pouco. E para comprar a criptomoeda é muito simples. Você foi lá, criou a sua conta, clica em depositar, faz o seu primeiro depósito ali, transfere via Pix, com os seus reais na conta. Então você clicou ali em converter, vai colocar BRL, que são os seus reais que estão na conta, vai escolher a criptomoeda que você quer converter, no caso aqui nós colocamos Bitcoin, e pronto. Agora, os seus Bitcoins já estão ali na sua conta da Binance. E ganhar muito dinheiro deve ter traumatizado o Alvino, porém nós temos que lembrar que o dinheiro é apenas uma ferramenta. Se administrado de forma correta, sem sombra de dúvidas, pode trazer muito conforto, você vai poder morar em um lugar legal, vai poder comer o que quer, vai poder ter boas experiências. Sem sombra de dúvida, o dinheiro não compra tudo, pode não comprar diretamente a felicidade, mas também ele pode evitar muitos problemas. Então, você vai lá, seu familiar tá doente, não compra a cura, mas compra o melhor hospital. Você vai lá, tá triste, porque não tem como pagar as contas, tá duro. O dinheiro resolve esse problema pra você. E a falta de dinheiro com certeza pode causar diversos problemas. Então ele passou a ter muito e do nada não tinha mais nada. Então realmente deve ter sido complicado. Agora vamos pro segundo ganhador, que também perdeu tudo. O nome dele é Nivaldo e na época ele morava no Rio de Janeiro. Ele fez 2 jogos ali na loteria. Segundo ganhador. Dele, o nome da Nivaldo. mulher. E aquele que tá o nome da mulher foi premiado e eles ganharam uma bolada. 3 milhões de cruzeiros em 1972. Em 72, o salário mínimo é de 270 cruzeiros. Então esse prêmio representa 11.111 salários mínimos. Então trazendo aí pro valor do salário mínimo de hoje, dá 14.666.520 reais. Ele tinha 27 anos na época e vocês podem ver que em ambos os casos, um deles trabalhava na roça,
o outro era faxineiro. Às vezes, nem o próprio ensino fundamental eles dinheiro. completaram. Então eu vi nos comentários das reportagens, muita gente julgando, muita gente falando, nossa, como esse cara é burro. E sim, sem sombra de dúvida, eles fizeram besteira com dinheiro. Porém, nós temos que levar em conta que às vezes o cara não sabe nem contar quanto dinheiro é aquilo, ele vê aquele número na conta, ele vê aquele número no extrato, e ele acha realmente que aquele dinheiro nunca vai acabar, não importa o quanto ele gaste. Esses caras não tiveram oportunidade de aprender sobre investimentos, de aprender sobre dinheiro. Muito provavelmente tinham um grau de escolaridade muito baixo. E obviamente que quando você não tem educação financeira, o que vai acabar restando na sua conta ali, no longo prazo, é aquela quantia que você consegue administrar. E se o cara não tem educação nenhuma, essa quantia vai ser quase nula. E por isso que é importante você aí, ainda mais com a internet, com esse conhecimento amplo que nós temos gratuito, aprender sobre isso desde cedo. Para vocês terem noção, ele já chegou a fretar diversos aviões para assistir o jogo do time do coração dele, o Bahia, mas ele não fretou o avião sozinho com algumas pessoas. A fretar aviões para assistir a jogos do time de futebol preferido, Bahia, em outras cidades do Brasil, com mais de 20 amigos a bordo. De volta ao chão, à realidade, hoje ele ganha 50 centavos de uma pessoa, R$1 de outra, para tomar conta dos carros. Isso mostra que ele não tinha noção nenhuma de quanto significava aquele dinheiro que ele tinha ganhado. É só vocês verem aí, 15 milhões em valor presente, já não dá pra ficar fretando jato, ainda mais se você vai viver do rendimento desse dinheiro. Muito menos ainda que nem ele fazia de fretar o jato pra 20 pessoas. Eu queria saber desses 20 amigos dele, qual amigo que realmente ainda tá com ele nos dias de hoje? E já fica a reflexão aí. Tome muito cuidado com quem você chama de amigo. Então quando você tá tudo bem ali, tá tudo tranquilo, igual ele, tava com muito dinheiro, ganhou na Mega, com certeza diversas pessoas vão querer colar junto. E vamos passar agora pra algo da nossa realidade aí, da realidade de quem tá assistindo. Pode ser o teu amigo ali que vai pra balada, amigo de copo, amigo de bar. Quando você tá no bar ali, você curte junto, beleza? Mas será que essa pessoa é realmente seu amigo de verdade? Então às vezes você vai lá, para de fazer as mesmas coisas, para de ter os mesmos interesses, e a amizade acaba se perdendo. Então saiba diferenciar quem é seu amigo de verdade e quem é seu colega. Então às vezes você pode ter um amigo que você não vê há muitos meses ou até mesmo há um ano, porém quando você encontra é seu amigo de verdade, se preocupa com você, não tem medo ali de quando você estiver fazendo alguma besteira ir lá e falar a verdade, falar o que você precisa ouvir. Então tome muito cuidado com isso. Hoje em dia, obviamente, a grana do Nivaldo acabou. Ele é flanelinha lá em Salvador. Então hoje em dia ele tá aposentado já, porém apenas o dinheiro da aposentadoria não dá pra cumprir todos os custos que ele tem na vida. Que ele tem hanseníase, que é uma doença ali, que ele tem que tomar remédio. Então pra complementar a renda dele, ele vai lá e faz esse trabalho como flanelinha. E isso não serve só pra quem ganha na Mega Sena não, de investir o dinheiro. Pra você aí que tem um emprego normal, que trabalha, não dá pra depender só do INSS pra se aposentar, porque pode ter certeza, se você se aposentar, se você depender unicamente dessa renda, quando você já estiver velho, você não vai cumprir com todos os seus custos de vida ali e vai ter que continuar trabalhando. Ou pior ainda, depender da ajuda dos outros, da família, de amigos, de instituição de caridade pra conseguir sobreviver. Vamos agora pro último falido da Mega Sena. E pode ter certeza que essa última história é a mais absurda e mais triste de todas. É bem real, na real. Se tu trabalha o que? 40 anos daí. Pra no final querer se aposentar e ganhar um pouquinho ali, tá ligado? Ganhar um pouquinho de aposentadoria. Dependendo do jeito que a pessoa viver, não vai cobrir pra tudo, tá ligado? Eu não sei quanto é que vai estar o dinheiro dos aposentados até eu ficar velho. Eu pretendo não depender desse auxílio aí, tá ligado? Desse tipo de coisa aí. Quando eu ficar mais velho, depender, ter que ir lá pegar toda vez na fila do INSS, pegar um dinheirinho, entendeu? Isso aí eu não sei como é que as pessoas conseguem, tá ligado? Eu não consigo me ver isso. Ver eu todo dia ficar passando pela minha cabeça, por que eu não fiz isso, entendeu? Por que eu não fiz aquilo? É um bagulho que me deixa preocupado. Preocupado é um bagulho que me motiva também. Então, uma das maiores motivações de eu querer realmente mudar de vida, entendeu? É eu não querer passar por isso. Às vezes o dinheiro, eu tô aposentado, e mesmo aposentado eu tenho que trabalhar mais um pouco porque não
não vence os custos, entendeu? Da minha vida. Os meus gastos, aquele dinheiro lá não bate. Aí eu tenho que trabalhar mais um pouco ainda para poder pagar tudo em dia. Aí o que dá? Aí eu trabalhei até me aposentar, para eu me aposentar e continuar trabalhando. Entendeu? Então, pra mim não tem lógica. Agora vamos pro último. E o Felizardo foi o Antônio. Com 19 anos, ele ganhou na loteria em 1983. E ele se lembra até dos números: 5, 11, 19, 64. E os últimos, na verdade, ele não lembra. O próximo eu não sei, porque era sempre esses números e a data do dia que eu jogava. Imagina a cena. Você foi lá, jogou na Mega, chegou pra conferir o seu jogo, olha a sua cartelinha, olha os números no cartaz e vê que acertou os 6. Ele não acreditou, ele achou que era alguma pegadinha com ele e foi conferir em 3 lotéricas. E o prêmio que ele ganhou, atualizando para os valores de hoje, dá 30 milhões de reais. Esse aqui foi o maior prêmio dos 3. E o que será que aconteceu? Na época, ele não quis comprar nenhuma casa, não quis comprar nem que seja a mansão mais luxuosa. Ele resolveu, olha lá, muito melhor, morar em um hotel 5 estrelas na suíte presidencial. Aqui, olha só, com todo o luxo que o dinheiro pode pagar. Era mais ou menos assim seu quarto? Era, exatamente isso. O que ele queria não era ter nada não, ele gostava de desfrutar. Então ele gostava de ir nos restaurantes mais caros ali da cidade dele. E no aniversário de 22 anos, ele tava ali comendo, mandou parar o som, pegou o microfone e falou o seguinte: pode deixar que hoje é por minha conta, eu vou pagar de todo mundo que tá aqui. E eu acho que de forma mais inteligente que a pessoa pode fazer, né? Quero pagar de todo mundo, paga na hora que a pessoa tá indo embora. Se você fala que vai pagar antes, a pessoa vai gastar até não aguentar mais. E não era só dos amigos da mesa dele, não. Era do restaurante inteiro. Então imagina só ele pagando a conta de um restaurante de luxo inteiro. Não é só, pros meus amigos aqui, que até que estaria tranquilo, né? E ainda mais falando que vai pagar tudo. Ia ser só garrafa de 50 mil rodando. Não, ali. Mas é porque o objetivo dele não era simplesmente, vou pagar aqui pra ajudar o pessoal. Não, ele queria mostrar que ele era o bom, por isso que ele fez isso. No jantar, ele pagou para todos os convidados. Gastou pouco ainda. Gastou 20 mil reais. Mas eu vou falar a real aqui. Quando você não tem dinheiro e passa a ganhar, passa a ter dinheiro, realmente dá vontade de fazer muitas coisas. Então é de comprar um carro bacana antes da hora, é de fazer uma viagem ali e gastar mais do que você pode, é de comprar uma casa, financiar uma casa aí bacana e já começar a morar nela. Porém é aquilo, você tem que ter os seus objetivos claros. Então eu, por exemplo, já tive vontade de fazer muita coisa antes da hora. Porém o que eu fiz de verdade foi primeiro comprar ativos, ter investimentos, pra depois aí com mais tranquilidade, renda passiva, realizar os meus sonhos. E não para por aí não. Ele esbanjava de verdade. Então ele ia lá, comprou vários carros, porém, ele não fazia manutenção, não trocava o óleo do carro, não. Ele usava até torar o carro e quando dava problema, parar de funcionar, o que ele fazia? Largava na rua ali e comprava outro, fazia tanto com carro quanto com moto. Usava carro, jogava fora. O cara comprava roupa, até aí beleza, né? Show, poderia ser até roupas de marca. Porém, quando a roupa sujava, usava uma vez, sujou, já jogava fora também. Era descartável. 30 milhões sem dúvida. É muito dinheiro, porém gastando dessa forma não tem condição nenhuma. Uma hora o dinheiro ia acabar. Não dá pra justificar essa atitude. Muitas pessoas falam que o dinheiro muda as pessoas, mas eu vejo de uma maneira diferente. Na verdade, o dinheiro só revela quem de verdade as pessoas são. Então o cara sem dinheiro era de uma forma porque ele não podia agir dessa maneira. Agora com o dinheiro, ele acabou sendo assim quem era ele de verdade. O dinheiro acabou em 5 anos, 60 meses. Se dividir o prêmio 30 milhões por 60 meses, ele gastou uma média de 500 mil reais todos os meses. Se ele investisse, montasse uma carteira diversificada com esse dinheiro e fosse lá todo mês, gastasse 0,5% desse patrimônio, obviamente esse dinheiro renderia mais, porém o restante ele iria reinvestir para conseguir não só corrigir o poder de compra dele com a inflação, como até aumentar esse patrimônio. Dessa forma, por mês ele poderia gastar 150 mil reais, sendo que o dinheiro estaria se corrigindo com a inflação, até aumentando. Pro resto da vida, o dinheiro nunca acabaria. E eu vou mandar a real, entre gastar 500 mil e o dinheiro simplesmente acabar igual ele fez, ou gastar 150 mil, obviamente todo mundo concorda que é muito melhor gastar 150 mil. Porém a vida ainda que você vive com 150 mil não é tão diferente assim de uma vida de 500 mil. Você vai morar numa casa muito bacana, você vai viajar pra onde você quiser, você vai ter um carro bacana, obviamente você não vai ter 3 carros, você não vai ter fretar avião, você não vai
fazer essas coisas, mas com certeza a vida de uma pessoa de 150 e uma de 500 mil é muito parecida. Ainda mais que era o caso do cara pra quem não tinha absolutamente nada. Hoje em dia ele não tem mais nenhum real. Em 2011, ele falou que tava ganhando entre 500 e 600 reais aí todos os meses. E trabalhava como faz tudo em um restaurante, então atendia as mesas, tirava o lixo, limpava. E o cara é trabalhador, ele não só trabalha ali no restaurante, ele também faz bicos de tudo que vier. Então ele trabalha em festa ali, faz um bico, trabalha como pedreiro também, ajudante pedreiro, trabalha como faxineiro aí pra conseguir um extra. E o maior absurdo de todos, ele fala que o maior arrependimento, o maior erro da vida dele foi não dar uma casa pra mãe logo quando ele ganhou o prêmio. E ainda por cima, ele comentou que diversas vezes a mãe dele tem alguma necessidade, pede alguma coisa e ele não tem como dar. Hoje em dia ele tem uma filha, conheceu a mãe quando ainda tinha dinheiro, porém vocês viram que o dinheiro acabou rápido. A filha nem lembra dessa época que ele tinha dinheiro. E mesmo assim a mãe vai lá e fala que tem orgulho dele, porém a única coisa que ela queria é poder abrir a geladeira e não estar faltando nada lá. E ele fala ainda na reportagem que ele é mais feliz hoje do que na época que ele tinha dinheiro, porque naquela época ele vivia uma fantasia e hoje ele vive a realidade. Pra falar a verdade, aparentemente era naquela época, mas agora, hoje eu sou mais feliz. Porque hoje eu vivo a realidade. E naquela época eu vivia a fantasia. Eu acredito que ele veja como uma fantasia aquela época, porque ele não tinha nada, passou a ter tudo, se deslumbrou com o dinheiro, achou que nunca ia acabar, fez coisas absurdas com esse dinheiro, o dinheiro acabou, ele passou a não ter nada novamente. Então desde cedo é muito importante, tenha educação financeira, entenda como funciona o dinheiro. Porque o mais provável pra todo mundo aí é que você não vai ganhar na Mega Sena, porém, você vai lá, passa a ganhar mais dinheiro. Sem educação financeira, você vai lá, gasta tudo, você vai ter na conta aquilo que você consegue administrar. E do contrário também funciona, se você é uma pessoa que não ganha muito dinheiro hoje, não tem muito dinheiro, porém tem a mentalidade correta, tem a mentalidade de uma pessoa rica, a tendência é que ao longo da sua vida você construa sim um bom patrimônio. Não se esquece também de se cadastrar aí na Binance para você conseguir investir em criptomoedas, primeiro link da descrição e até o próximo vídeo. Então o que tu tira desse vídeo aí, mano? São só gente que teve sorte grande e não soube aproveitar, tá ligado? Às vezes um por falta de conhecimento. E às vezes outros por, tipo, só por ter mesmo, tá ligado? O cara tem e vai lá e gasta. Eu não preciso disso, entendeu? Que nem o louco ali. O cara comprava carro, tava um problema no carro, ele abandonava o carro e ela comprava outro. Mano, só renda passiva, entendeu? Só renda passiva. Não, tem que ter renda ativa. Deixa eu ver o bagulho de investimento. O canal deles é bem bom pra isso, cara. Eu sigo direto o canal deles, tô até inscrito no canal deles. Gêmeos Invest. Ah, cara, é bem bom. É melhor ver também os antigos, ver como é que eles começaram, tá ligado? Mas esses daqui, de hoje em dia, é bem bom o canal deles também. Tem cada vídeo tri e eles também ensinam bastante sobre investimento. Então é um canal que eu recomendo, entendeu? Bem bom. E eu olho direto. E é isso aí, Gêmeos Invest. As 3 pessoas que ganharam uma bolada e perderam tudo. Nem todo mundo tem sorte. Ou sabedoria. Vai entender, cara. Mas valeu.